Olá Maringá, boa tarde, tudo bem? Estou chegando aqui na sua televisão, está no ar Vozes da Cidade. Eu sou Rafael Soares e que alegria estar aqui com você todas as tardes aqui na nossa TV Evangelizar. Maringá, mais de 40 cidades acompanhando em canal aberto. E você também que está no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Somos mais de 2,5 milhões de inscritos, recebendo boas notícias. Alô Maringá, toda a nossa região. Fique sempre com a gente, porque tem boa notícia para você. Hoje quem está aqui comigo... vamos falar do Orçamento Cidadão, importante, hein? Orçamento Cidadão, vamos fazer parte das decisões. Quem está aqui comigo é o Felipe Carvalho Araújo, superintendente do IPLAN. Felipe, seja muito bem-vindo, desde já obrigado pela sua presença, boa tarde. Pode se sentar aqui para a gente conversar. Eu já converso com o Felipe, o tema de hoje, Orçamento Cidadão 2025, mas antes da nossa conversa tem matéria, coloca no ar. A Associação Evangelizar é Preciso abriu as portas do Anfiteatro Jesus das Santas Chagas para o 3º Seminário de Empreendedorismo. O evento reuniu empreendedores e aspirantes a empresários e profissionais em busca de um novo olhar sobre o sucesso. A gente entende que sem Deus não tem negócio que vá para frente, que dê certo. A fé faz você ter audácia, faz você avançar e acreditar nos resultados que você pode colher. O seminário foi marcado por uma expectativa de um público engajado em entender como os valores espirituais podem ser aplicados de forma prática no ambiente corporativo. O evento contribui para a colaboração e a troca de experiências. Durante as palestras, a tônica foi a desmistificação da ideia de que fé e negócios são esferas separadas. Empreender é continuar o sonho do Criador. É ser ecos criativos do Criador. Sobre tudo isso existe uma doutrina social da igreja, que tem também uma doutrina sobre o empreendedor, o líder empresarial, o homem de negócios, a mulher de negócios, e também o CNPJ, sobre o empreendimento. A programação do seminário teve ainda a palestra sobre inovação nos negócios, com Alexandre Weiler. A inovação, por outro lado também, ela é primordial, justamente para quem quer empreender, para quem quer ter o próprio negócio. E esses quesitos como lucratividade, resultado, sucesso, eles são coisas abençoadas também, desde que feitos com ética. Para quem participou, o 3º Seminário de Empreendedorismo da Associação Evangelizar é Preciso ofereceu uma oportunidade única para empreendedores e quem ainda sonha em abrir o próprio negócio. A gente leva para a vida. Independente do que você faz, ou é um médico, ou é um varredor de rua, ou um artesão, ou um doceiro, uma pessoa que faz comida, tudo é um dom de Deus. Então, se é um dom de Deus, a gente só tende a crescer e através desse seminário vai servir para cada vez evoluir mais, né? Fiquei encantada. Vou embora daqui preenchida. Esse é o nosso Vozes da Cidade, de volta aqui na sua televisão. Hoje, recebendo aqui o superintendente do IPLAN, o Felipe Carvalho Araújo. Rafael, o que é IPLAN? Conta pra gente, deixa o Felipe contar. Conta pra gente, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Primeiramente, muito obrigado por receber a gente aqui hoje para falar desse tema. O IPLAN é uma autarquia em Maringá que cuida do planejamento da cidade. Então, a gente vem falar de orçamento, que é algo importantíssimo para planejar Maringá. Com certeza, e é por isso que nós vamos falar desse tema hoje. E qual que é o objetivo, Felipe, do Orçamento Cidadão 2025? Como que ele se diferencia de outras iniciativas de participação popular realizadas anteriormente aqui na nossa cidade? Rafael, acho que para começar, antes de falar do Orçamento Cidadão, é importante falar do o que ele subsidia, o que ele ajuda a construir. Esse ano a gente começa, como todos os anos, fazendo as que a gente chama peças orçamentárias, que é o PPA e a LOA. O PPA ele é o plano plurianual que dá as diretrizes para o orçamento para os próximos 4 anos. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, diz qual que vai ser o orçamento de 2026. Então, onde vamos gastar, como vamos gastar. E aí é onde entra o Orçamento Cidadão. Até combina muito com o nome do programa, Vozes da Cidade, porque é o momento em que a gente escuta o cidadão para dizer
onde ele quer uma escola, o que ele quer dentro do bairro dele, como pode melhorar a saúde, quais são as prioridades que o cidadão precisa localizado no bairro dele. Então, essa é uma iniciativa de participação social feita pela Prefeitura de Maringá com auxílio do IPLAN. Isso é importante a gente destacar, porque às vezes a gente vê somente no momento, né? A gente olha aqui hoje, mas poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Daí a gente ouve assim, mas não está no orçamento, tinha que ter planejado isso antes. Então, esse é o objetivo para alertar a população. A hora de falar é agora. Exatamente, é onde a gente precisa reivindicar as coisas que a gente quer no nosso bairro. Então, além do o movimento que a gente tem que fazer de cobrança diária, está faltando isso, está faltando aquilo, esse momento é para a gente fazer um planejamento mais de médio prazo, que são os próximos 4 anos. E como que o IPLAN, Felipe, está estruturando aí o orçamento cidadão para garantir que as prioridades indicadas pela população sejam efetivamente incorporadas ao PPA 2026, 2029 e também ao orçamento municipal do ano que vem? Maravilha, muito boa essa pergunta. A gente dividiu em 2 grandes espaços assim para a gente ouvir a população. O primeiro é, desde o dia 2 até o dia 25, tem um formulário online rodando nos grupos de WhatsApp, no site da Prefeitura, onde as pessoas preenchem quais são as prioridades que elas querem nos bairros dela, de acordo com várias áreas. Então, habitação, saneamento, cultura, para fazer eventos, várias áreas. E também do dia 23 ao dia 25, vão ter nas UTPs, que a gente chama das unidades territoriais, é como se Maringá fosse dividido em 5 grandes bairros, e então está no site da Prefeitura o local, a hora e o dia exato em cada uma dessas UTPs, onde vai ter uma audiência explicando o que é o orçamento cidadão, explicando algumas obras que já estão sendo feitas pela Prefeitura, e lá também vai estar disponível os formulários para a população preencher e também onde ela pode falar. Então, as atas vão ser registradas, a gente reúne isso tudo e leva para o Poder Executivo para eles organizarem o orçamento. Gente, você está vendo como é importante? Porque são decisões depois que serão tomadas através de atitudes como essa. Então, quem está em casa, que quer entrar no site da Prefeitura, já pode entrar para dar lá a sua sugestão. Sim, está desde o dia 2 e fica até o dia 25. Um formulário fácil, rápido de preencher. No site também temos as informações do que é o orçamento cidadão. E é importante, muito importante a gente fazer essa participação lá no site. O senhor, a senhora, às vezes conversa com um vizinho, aí no grupo, na paróquia, na igreja. Mas podia ter um salão comunitário aqui. Mas podia ter isso aqui. Podia... O momento é agora. O momento é agora de você realmente colocar aí o que você acha junto com a sua comunidade. E o Felipe está aqui nos ajudando a entender um pouco isso, como que nós realmente podemos participar. Felipe, de que forma as contribuições coletadas no Orçamento Cidadão desse ano de 2025 serão traduzidas em metas e ações concretas no PPA de 2026-2029? A partir desses questionários, a gente vai reunir todas as informações, todas as demandas e mandar para o Executivo falando, essas são as grandes diretrizes e o mais importante, lá no formulário você preenche por bairro. Então, a gente vai conseguir entender a localização de onde estão essas demandas. Então, a gente vai saber qual bairro precisa de mais escolas, qual bairro precisa de mais creches, eventos culturais, habitação. São todas as áreas que a Prefeitura pode atuar, vão estar nesse formulário e é dessa forma que a gente organiza. Isso é importante porque você vai entendendo como que funciona todo esse mecanismo, né? Às vezes quando você ouve o prefeito falando assim, olha gente, o orçamento já estava pronto, porque isso daí foi decidido com o orçamento que foi feito lá na gestão anterior, está sendo cumprido agora. É isso, né, Felipe? Exatamente. Assim como uma próxima gestão, ou a próxima gestão do atual prefeito, o primeiro ano da próxima gestão é dado com o orçamento do ano anterior, votado no orçamento do ano anterior. Daí você vai entendendo como que as coisas vão acontecendo e como que você pode cobrar. O Felipe vai continuar com a gente, ele é superintendente do IPLAN, falando aqui com a gente sobre o orçamento cidadão
2025. Coloca para mim a previsão do tempo para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo aqui na tela da TV Evangelizar. Felipe continua com a gente, daqui a pouquinho eu estou de volta, é o nosso Vozes da Cidade, dando voz a quem faz a cidade acontecer. É isso mesmo, você faz a cidade acontecer. Por isso que a gente está conversando sobre o Orçamento Cidadão 2025. A gente volta já já. Esse é o Vozes da Cidade, o nosso encontro diário aqui na sua televisão. Hoje eu estou aqui com o Felipe Carvalho, ele que é superintendente do IPLAN, falando sobre o Orçamento Cidadão 2025. Eu tenho mais alguns questionamentos aqui que eu deixei marcado para fazer aqui junto com o Felipe, mas antes, a nossa matéria, a nossa equipe de jornalismo está pedindo espaço para colocar mais uma matéria no ar. Por favor. Em um gesto simbólico de resiliência e inovação científica, o Paraná marcou o Dia Nacional da Araucária com o plantio de uma muda clonada da árvore gigante, que era considerada a mais alta e antiga do estado, que foi derrubada por um temporal em 2023 na cidade de Cruz Machado, na região sul do Paraná. A solenidade ocorreu nos jardins do Palácio Iguaçu, sede do governo estadual em Curitiba, e contou com a presença do governador em exercício Darcy Piana e do secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca. Essa araucária foi recomposta geneticamente pela Embrapa e agora ela vai ficar aqui como um símbolo da permanência da araucária como bioma na paisagem do Paraná e na alma paranista ou na alma dos paranaenses. Memória da nossa Embrapa em fazer com que a nossa araucária venha para a história do nosso novo Paraná. A muda da espécie Araucária angustifolia é resultado de uma pesquisa inédita feita pela Embrapa Florestas, que resultou na clonagem da árvore de mais de 700 anos através dos tecidos adultos. A clonagem de uma árvore tão antiga apresentou grandes desafios. No entanto, o sucesso da pesquisa resultou na produção de 4 mudas de tronco, preservando o DNA da árvore original. Isso é importante porque essa planta, talvez ela tenha alguma característica genética que fez com que ela conseguiu sobreviver esses 700 anos, passar todas essas questões climáticas e tal. E agora é o começo de uma série de novos estudos em cima desse ser vivo, que nós conseguimos manter. As mudas clonadas, por serem originárias de tecidos adultos, terão um porte menor do que a árvore original. Contudo, uma característica promissora é que elas começarão a produzir pinhão mais cedo do que uma árvore convencional. Obrigado à nossa equipe, sempre muito competente, trazendo boas informações aqui na sua televisão. Hoje com o superintendente do IPLAN, está aqui junto comigo no estúdio, o Felipe Carvalho. Felipe, existe um mecanismo aí para garantir que as demandas mais votadas ou recorrentes, elas sejam priorizadas no planejamento? Olha, muita gente falou sobre determinado tema. O que acontece? Como que é? É a partir desses números, da quantidade de demandas que existem sobre esses assuntos, que o Poder Executivo vai direcionar o orçamento. Se a população está falando, é aqui que a gente precisa, vai dar o norte para o Poder Executivo, para a Prefeitura, para o Prefeito, conseguir organizar o seu orçamento. E, Felipe, quais são os principais desafios que o IPLAN ele prevê na execução do Orçamento Cidadão, especialmente em termos assim, de engajamento popular? A gente está... Esse é um espaço que a gente está buscando, inclusive indo até as próprias igrejas, indo em várias comunidades, conversando com os presidentes de bairro para que eles ajudem no engajamento. Precisa ser uma corrente. Só a gente do IPLAN a gente não consegue. Então estamos buscando falar com as lideranças, com a Câmara de Vereadores, os nossos secretários, sempre para divulgar e fazer com que as pessoas participem. É importante o papel do Legislativo também nesse momento, a gente sabe, né? Os nossos vereadores representam uma parcela aí da população,
porque às vezes acaba chegando muitos pedidos para o vereador não pode, ele é responsável por legislar, né? Por fazer as leis. O executivo é quem executa. É por isso que esse momento, essa integração que acontece na cidade é essencial para realmente atender as demandas que são mais urgentes, né, Felipe? Sim. Os vereadores e vereadoras, além de legislarem, são os fiscalizadores também do que o executivo faz. E eles são muito próximos de vários bairros, várias comunidades, vários grupos. Então, eles são ferramentas e são instrumentos assim importantes para ajudar a gente nesse engajamento, assim como o programa. E os encontros que vão acontecer, são 5, você disse, que vão acontecer pela cidade? São, exatamente, durante 3 dias, em 5 locais diferentes, que são distribuídos pela cidade para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas. E é lá onde vai acontecer esses encontros, mas também tem o formulário já rolando desde o dia 2. E como que funciona esses encontros? Tem um coordenador? Como que é a população? Quem que ela vai encontrar lá nesses encontros? Lá ela vai encontrar o presidente das UTPs, que existem uma eleição para os representantes dessas unidades territoriais. Estarão presentes também representantes da Secretaria da Fazenda, do IPLAN e de outras secretarias, também para tirar dúvida em relação ao que está sendo feito na cidade. Então, às vezes, o cidadão, a cidadã vai chegar com uma demanda, então já vai ter um painel, uma explicação dizendo de coisas que já estão em andamento. Então, talvez, a partir dessa explicação, ele fale, ok, minha demanda já está sendo atendida, vou dar prioridade para uma outra demanda. Então, serão encontros, são em 5 lugares diferentes, durante 3 dias, que está os locais certinho no site da prefeitura, com os dias, horários. Gente, você está vendo a importância? Por isso que hoje o Felipe está aqui junto com a gente, porque isso precisa ser debatido. Isso é um trabalho de formiguinha, um falando para o outro, os presidentes de bairro, as escolas, as famílias, as comunidades, as igrejas, para que realmente se reúna, porque o momento de falar é agora. Daí a gente perde esses momentos. O que acontece? Mas olha aí, ó, eu tinha uma demanda para fazer, daí a gente vai conversando, mas na hora de ter apresentado aquela demanda, não apareceu. Daí não adianta, né? Daí não adianta reclamar, porque o ano que vem, aquilo que será executado é o que vai ser conversado agora, né, Felipe? Exatamente. Rafael, acho que uma outra informação interessante de colocar, vamos fazer algumas ações em espaços públicos. Por exemplo, o formulário ele é eletrônico, então tem algumas pessoas que têm dificuldade de acessar o celular ou questão com a internet. Então estamos organizando alguns pontos na cidade onde tem maior trânsito de pessoas, o terminal, algumas UBS, UPAs, onde vão ter formulários físicos. Então a pessoa também vai poder preencher nesses locais. E vai ser divulgado nas redes sociais do IPLAN, da Prefeitura e o site da Prefeitura também. É o que o Felipe disse, por isso que tem tudo a ver. Vozes da cidade. É o momento de dar voz à cidade para que você realmente possa fazer parte de tudo aquilo que vai ser realizado. E quando for realizado, você vai falar assim, eu dei essa ideia. Tá vendo? Olha lá, o que aconteceu? Salão comunitário que eu pedi, olha lá. Ó, tá vendo? A minha UBS lá, olha lá. Aconteceu. Tá vendo aquela obra, aquela escola? A gente falou que era prioridade, a gente falou que era importante. Tá lá, começou a construir. É assim que a gente faz a cidade acontecer, tá bom? Felipe, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho e um excelente encontro aí para todos nós aí, tá bom? Pode permanecer aqui com a gente para nós finalizarmos o programa juntos. Vamos participar. Orçamento Cidadão 2025. Forte abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui no Vozes da Cidade. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.